Vocês acompanham agora a mesa redonda, a importância da hidratação e reposição de eletrólitos no Endurance, uma promoção da Chiles Mercado Natural. O Careca esteve lá, acompanhou e você assiste agora, com Bia Neres, Isabelle Prado e Ana Palmeira. Olá, galera. Bom dia. Sou Ana Palmeira. Quem não conhece, sou nutricionista esportiva, também corredora. Então, para mim é muito legal poder unir a teoria com a prática. Acho que isso faz bastante diferença. Legal ver alguns pacientes aí. E muito bom poder compartilhar com as meninas que também são minhas pacientes e ver na prática, né, aquilo que a gente estuda, porque estudar é uma coisa, mas muitas vezes a gente vai aplicar, não é bem aquilo. Para cada pessoa responde um jeito. Então, algumas coisas que eu vou falar de hidratação, alguns vão ver que, para mim não funciona bem assim. Eu não gosto de tomar água, eu tenho que tomar cada posto de hidratação. Então, para cada atleta é muito individual, né? Então, vai ser interessante compartilhar, até quem quiser compartilhar suas experiências aí, né? O que gosta, não gosta, é bem interessante também. Então, sou Isabelle do Prado, eu sou farmacêutica e esse ano eu iniciei na corrida. Fiquei muito feliz com o convite do Diego, então é muito bom ver todo mundo aqui reunido, né? A gente sempre se encontra nos treinos, nas provas e poder compartilhar com elas e também escutar de vocês, né? Experiências e tudo mais, vai ser muito bom. Espero que gostem. Isso aí, bom, o Diego fez um cronograma aqui, eu não sigo cronogramas muito bem, mas as meninas até anotaram, eu falei, bom, tá tudo aqui na minha cabeça, mas a gente vai começar, puxa você aí, Aninha, que tá... eu anotei umas coisas aqui para falar para vocês. 3 páginas de... É porque é muita... Não vou falar tudo, claro, mas é que é muita coisa, quando a gente fala em hidratação, é uma das principais, claro, a nutrição em si, né? O carboidrato, a proteína, é muito importante, mas se a gente não estiver bem hidratado durante uma prova, principalmente quando a gente fala em longas distâncias ali, acima de 10 quilômetros, uma meia maratona é essencial. E não apenas a hidratação, como a reposição de eletrólitos. Porque se você estiver bem hidratado, mas não tiver com a quantidade de sódio adequado, principalmente, você pode ter uma hiponatremia e aí começar com sintomas, né? Então, tonturas, náuseas, até levando a sintomas mais graves mesmo, de desmaio, né? E até grave como a morte, mas claro que tem que estar num estado muito extremo, né? Então, quando a gente fala da hidratação, ela é muito importante pela manutenção dessa homeostase, né? Que é o balanço entre os eletrólitos no corpo. Também para a regulação da temperatura corporal, né? Por isso que a gente perde o suor, para justamente evaporar esse calor e manter a temperatura. Então, e essa desidratação ela é causada pela perda acima de 2% do peso corporal. Então, uma forma que vocês podem avaliar se estão desidratados é se pesarem antes de uma corrida, principalmente mais longa, né? E depois. Então, se perderem mais de 2% do peso corporal, quer dizer que está num estado de desidratação. É uma forma da gente avaliar. Eu avalio se minha boca estiver seca, sabe? Também, né? Eu não preciso nem me pesar daí, Aninha. Sim, sim. Já vai avaliando. Eu tenho algumas histórias depois para vocês. Uma de Kona, de hidratação, que mostra na prática essa questão de desidratação, né? Justamente ambientes mais quentes e mais úmidos é onde mais ocorre, né, Bia? E como que você faz? Também, sabe? Porque o seco você não percebe que tá perdendo, né? Porque a gente não sua, não escorre, né? Então, os dois extremos, né? A umidade e a secura. Então, quando a gente vai para Brasília, não sei se alguém já competiu em Brasília ou já foi a Brasília, a gente sabe que é muito mais seco lá. Se você for correr lá, você, nossa, tá gostoso correr aqui. E aí, dá 15 minutos, você fala, nossa, tô morrendo. Realmente você não percebe, mas você desidratou igual como se você tivesse numa umidade muito grande como é Joinville. Sim. Então são os dois extremos ali de provas que eu já competi e que eu me senti desidratada. E isso que você falou é bem isso. A gente vai perdendo, a gente vai tendo sensação de desmaio, né? A gente tem que cuidar, não quando você se sente desidratado, né? Sim. Então, eu sempre falo, beber na prova antes de ter sede. Né? Hidratar sem ter vontade de hidratar. Essa é a dica que eu dou quando a gente estiver competindo, principalmente em climas muito úmidos, quentes e secos também, né? Então vai bebendo, vai colocando para dentro, né? Melhor ficar com vontade de urinar do que passar mal e não completar a prova, né? Ou não conseguir fazer o ritmo que queria fazer. Sim. A frequência cardíaca e a percepção de esforço muda totalmente, né? Aumenta muito, é verdade. Então, se vocês estão
por isso que a gente orienta, né? Quando tá buscando uma prova para bater um RP, coisa assim, sempre procurar provas mais frescas, mas tem vezes que não tem como, né? Então, como era lá em Kona, né, Bia? Conta pra gente como é que era a sensação térmica lá, a temperatura. Eu vou começar por Fortaleza, né? Vamos falar do nosso país, que a gente também tem um lugar muito quente aqui. Eu já competi algumas vezes em Fortaleza. Em 2021 eu fiz o Brasileiro de Longa Distância, que é um meio Ironman lá. E é realmente um local muito quente, muito úmido, e aonde a gente fez a prova não ventava, né? Porque você fala assim, mas é praia, tem vento, mas a gente fez uma via que não ventava, então ficava abafado, né? O que é pior, né? Você não consegue ali fazer a troca, o calor. E o que aconteceu foi, você tem que levar mais que 2 garrafinhas na bike, quando é assim, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Dá um jeito, coloca uma garrafinha a mais, coloca uma na frente, coloca uma no meio. Eu faço triatlon, né? Não sei se todo mundo sabe, então por isso que eu falo da bike. Eu sei que a galera aqui é mais da corrida, mas é que a bike vai influenciar na tua corrida. Então, se você erra na bike, você não vai conseguir correr como você deveria. E não tem mágica, né? Não hidratou na bike, você vai pagar na corrida. A conta chega. Então, o que eu percebi lá? Muita gente não levou essa garrafinha extra, né? Acabou ficando com 2 garrafas. Você não sente muita sede quando você está fazendo exercício, né? Você está ali na adrenalina, você fala, poxa, mas eu não senti sede em momento nenhum. Mas o teu corpo está sendo desgastado e você está realmente precisando de mais água do que você imagina que, né, esteja. E o que aconteceu? Muita gente começou a passar mal, a desmaiar. Eu vi muita gente desmaiando. Eu lembro que nessa prova eu estava em terceiro na bike e aí na corrida eu tinha hidratado muito, porque eu me dou muito bem também em prova quente, assim, isso daí também cada um, né, tem, poxa, eu não gosto de prova quente, eu gosto de prova quente, mas eu cuido muito bem em prova quente, eu já sei fazer prova em lugares muito úmidos, quentes. E aí o que aconteceu? Eu ingeri 3 garrafinhas e mais as que me davam na prova, né? Falei, bom, prefiro, né, ficar aqui bem hidratada e depois eu faço xixi correndo, né, acontece, do que depois eu aqui ter que caminhar. Eu desci da bike e eu comecei a olhar as meninas. Aí eu passei uma toda torta, eu falei, não hidratou. Daqui a pouco a outra caminhando, falei, eu ganhei a prova. Então, mas por que será? Será que eu ganharia se elas tivessem hidratado bem? Talvez não, entendeu? Então, a chave aí, de repente, para a gente ter um sucesso numa prova é a hidratação. E nesse caso, em Fortaleza, foi para mim, né? Então, é um dos exemplos aí de prova que a hidratação me ajudou a ganhar uma prova e fez toda a diferença. Sim. E o método que eu falei ali, né, de pesar antes e depois, existe o método de avaliação de hidratação, a coloração da urina também, isso mesmo se a gente não falar em prova, todo mundo sabe, né, quando a urina está um pouco mais clara, quer dizer que você está melhor hidratado, por isso que a urina da manhã, ela geralmente é mais amarelada, mais escura, e existe uma escala até, se vocês pesquisarem na internet, existe uma escala, então o ideal é sempre vocês estarem avaliando isso. E a sensação de sede, como a Bia falou, né, a gente não esperar sentir sede para beber essa água. E estar muito bem hidratado antes, né, da prova. Então não é só... Porque na hora da prova, né, principalmente na corrida, você tá correndo num pace bem rápido, sabe que é difícil tu beber muita água. Tu vai beber mais para repor ali no momento, tudo, mas precisa estar bem hidratado antes. Então, eu já oriento os pacientes de fazerem uso até do jungle, dos eletrólitos, antes, principalmente provas de meia maratona, tomar um dia antes, 2 dias antes, para já chegar com o corpo um pouquinho mais abastecido. Não sei se você já fazia isso também, Bia. Pro Ironman, no caso, a gente começa uma semana antes, né? A dobrar tudo já. Então a gente eu dobro a alimentação, sim, eu dobro ter esse estoque, né? A hidratação, eu já faço meu organismo se acostumar com isso, porque eu vou perder muito lá. Sim. E também, né, porque você, durante a prova, vai acabar consumindo muita coisa, então você precisa se acostumar ali o teu corpo a já ingerir bastante coisa, né? É absurdo que a gente ingere num Ironman, assim. É um absurdo. Quantas horas que são mesmo, Bia? Eu fiz meu primeiro Iron em 9 horas e 14 minutos. A gente fala, a maioria, né, já fez meia maratona, a gente fala 3 horas, 4 horas, mas pensa, né, 9 horas
um esforço ali, claro, tem as transições e tudo, mas é muito esforço. E realmente essa questão que a Bia falou de treinar, né? Sempre treinar, né? A Isa também treinou pra meia maratona dela, treinar o intestino, treinar o teu estômago, porque às vezes tu, durante a prova, toma um gel, toma uma cápsula de sal, que às vezes até solta o intestino, então é bom acontecer isso durante o treino, né? Não na prova. Estratégia no treino, né? No treino, não vai testar nada. Pra chegar lá já acostumado e eu sei que aquela condição vai me fazer bem. Realmente. Eu vou falar um pouco de alimentação também, porque é engraçado. No Ironman a gente tem que treinar, são 180 quilômetros de bike a prova, né? Depois vem uma maratona. Então você tem que treinar muito bem o que você vai comer na prova, porque você não tem café da manhã, almoço, jantar, você tem gel, né? Você tem mais gel, é difícil. Sim. Então o que a gente faz? Né? A gente treina com o que a gente vai consumir na prova. Aí eu saio para treinar com a galera em ciclo de Ironman e dá 3 horas de treino, eles param para comer uma coxinha e tomar uma coca. Daí eu falo, gente, vocês estão parando para comer uma coxinha e uma coca? É isso que vocês vão fazer, né, na prova? Eu acho que não vai ter coxinha lá. Coca tem. A coca vai ter, mas a coxinha não. Então, assim, parece brincadeira, mas tem alguns treinos que a gente tem que levar, encarar muito sério. Eu falo isso para maratona. Em 2021 eu fiz a minha primeira maratona em Nova York e eu realmente treinei os treinos-chave com aquilo que eu ia consumir. Por quê? Faz toda a diferença, né? Você não vai ter um cafezinho ali para você parar, você não vai poder consumir outra coisa a não ser o gel ou aquilo que você levou, né? Porque não tem ajuda externa, você não vai poder parar para dar aquela descansadinha, né? Então, façam os treinos, os treinos-chave realmente com aquilo que você vai consumir. Isso a gente fala de hidratação, de alimentação, né? Porque realmente faz toda a diferença. Eu dava risada com a galera, assim, e eu falava no meio da prova, depois que eu via a galera no Ironman Brasil, eu falava, ó, coxinha! E a galera ria, né? Porque com certeza eles ficaram com vontade de comer aquela coxinha. Sim. Então, essa é uma dica também, treinar com aquilo que você vai fazer na prova, né? Não é todo treino, porque a gente também gosta de socializar e tal. Sim, mas principalmente aqueles... os chave ali, né? Para uma maratona, aquele 30 km, 28 ali, que vai chegar, né? Fazer realmente com aquilo que você vai usar na prova. Com certeza. E eu sei que vocês gostam de coisas práticas, né? Então, quanto de hidratação antes, quanto depois, vou falar um pouquinho sobre isso, só para... claro que é bem individual, mas existem algumas recomendações, né, de artigos e tudo mais. Então, no dia antes, fala de 5 a 6 ml por quilograma a cada 3 horas. Então, você pega o seu peso, né, multiplica por 5 a 6 e tomar a cada 3 horas. Ou pode fazer ali aquela conta, 45 vezes o peso corporal, mais ou menos. Então, para quem toma pouca água no dia vai sentir que é muita, né? Mas para quem já está bem hidratado, geralmente não vai ter tanta diferença. Também os 500 ml ali antes de deitar. E ao acordar, eles falam também de 250 a 500 ml, mais ou menos. E 2 horas antes, 400 a 600 ml. E ali durante a prova, existe também uma recomendação, assim, abaixo de 60 minutos, o que eles falam? Que vai da percepção de cada um. Tem gente que eu sei que, né, principalmente o Joel, acho que, Joel, se puder compartilhar, não, que tu corre muito rápido. Numa prova de 10 km, por exemplo, você toma água? Então, porque ele corre, gente, né, fez 3 e pouco, então ele não vai tomar água. Já alguém que vai fazer 10 km ali, para concluir, para fazer ali em 1 hora e pouco, vai tomar uma água. Então, vai muito de cada um, por isso que eles falam, mas ali, acima de 120 minutos, né, de 2 horas, 2 horas e meia, é importante ter pelo menos essa hidratação e a reposição de eletrólitos. Hoje, os géis, né, a maioria, os bons géis de carboidrato, eles já têm os eletrólitos. Quais são esses principais eletrólitos? É o sódio, potássio e o magnésio. Então, a maioria já tem. E tem gente que também gosta de consumir as cápsulas de sal, para justamente evitar a desidratação e também evitar câimbras. Não sei se você fazia esse uso de cápsula. Não, muito. Eu tenho até eu tenho aqui as minhas... Eu devia ter trazido um papel para passar para vocês, mas quando eu fizer minha palestra eu trago. Eu tenho exatamente o que eu tomei no Ironman Brasil. Vocês vão cair assim para trás, porque é muita coisa, é muita coisa. E porque eu perco muito sal.
Então, a cada meia hora eu preciso de uma cápsula de sal. Olha só. Então, assim, é impressionante, assim, e eu tomo e fico super bem. A cafeína também, eu tomo cafeína a cada 40 minutos. O pessoal fica meio impressionado, você toma muita cafeína? Tomei muita cafeína durante o Ironman, mas a gente perde muito, né? Eu perco muito, então não significa que eu tô tomando aquela cafeína que ela vai ficar no meu corpo agindo como se eu estivesse fazendo um exercício de uma horinha leve, né? Eu tô realmente suando muito, tô perdendo muito, então a cápsula de sal para mim é fundamental, né? Então depende. Tem gente que não toma cápsula, mas aí ela vai tomar no gelzinho a quantidade que ela precisa. Tem gente que dilui ali, agora tem aqueles efervescentes, né? Eu vi que tem uns bem legais, até o Dani tá tomando para correr e ele gostou. Eu falei, isso é sal que você tava precisando, né? Porque é uma maneira também de você repor esse sal. Parece que a gente não precisa, mas a gente precisa e faz toda a diferença também para a gente se sentir melhor na corrida. Não é nem às vezes melhorar, eu vou correr mais rápido. Talvez não, mas você vai terminar mais inteiro, né? E isso faz com que a tua recuperação seja melhor. Então, realmente, eu não vivo sem sal. Sim, e aí, como ela disse, é particular. Tem gente que se tomar essa cápsula de sal vai sentir estufado, né? Ele pode dar um desconforto gastrointestinal também, né? O excesso de eletrólitos, então tem que testar mesmo durante os treinos para ver se vai dar certo para vocês. Para mim, a virada de chave foi quando, após a corrida, eu comecei a ingerir essa reposição de eletrólitos. Porque a minha recuperação muscular, antes eu fazia um longão, passava sábado, domingo quebrado. A partir do momento que eu mudei a minha hidratação após, que eu só via o antes e o durante, quando eu cuidei do após, parece que mudou totalmente. Então, ver o processo como um todo, assim. Sim. A gente tem que... Quem gosta de ter uma rotina de corrida, né, de fazer provas ao longo do ano, você não pode pensar, né, só ali na hora, né? Você tem que terminar a prova e já se recuperar, né? Como a Isa falou, tem que pensar ali o que eu posso fazer para melhorar a minha recuperação, porque o ano está começando, eu tenho mais uma meia maratona, eu tenho mais uma maratona, e faz toda a diferença, principalmente nas provas mais longas. A gente termina destruído, assim, o Ironman é destruição mesmo, assim, não é agradável que a gente fala. Só para terminar essa parte aqui, então, daí durante, eles falam de 15 a 20 minutos, de 120 a 300 ml. Mas, como eu disse, bem particular, e sempre avaliem isso quando forem fazer uma prova, os postos de hidratação, né, para até planejar antes, vou pegar no quilômetro 2, não sei, sabe, sempre já planejar antes, porque tem gente que pega a cada quilômetro, toma muito também, pode acontecer uma hiponatremia por estar um excesso de água, então, porque vai ficar diluído o seu sangue, sabe, então o excesso de água sem a reposição de eletrólitos também pode fazer o efeito ao contrário, em vez de ser positivo, ser algo negativo, sabe? E aí, como elas falaram, né, o pós-atividade, ele já após beber de 400 a 600 ml, se já puder, na maioria das provas eles dão, né, hoje, os isotônicos, né, já dão, mas se não, vocês já levam, hoje em dia tem até os em pó, que dá para diluir, né? E sempre estar atento se os géis que vocês estão consumindo, se os próprios, o Django eu sei que é uma excelente opção, eu prescrevo bastante, se tem o sódio, potássio, magnésio, que esses são os principais. Na cápsula de sal, geralmente é isso que eles colocam, né, Bia? Era isso que estava na sua? Isso que a gente coloca. E tem que tomar mesmo nas provas longas, não tem como ficar. Você fala assim, mas eu consigo fazer. Você vai conseguir fazer, mas qual é a tua vida útil, né, que você quer para o esporte? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu quero qualidade, eu viso fazer mais provas, eu viso fazer melhor. Outra coisa, se você não suplementa, outro fator que acontece são as lesões, né? Não tem erro, gente. Se você fica sem suplementar, você começa a fazer 10 km, meia maratona, você não suplementar, você vai lesionar. Né? Não tem como, aquele desconforto que eu tô sentindo, dou uma paradinha, isso daí é uma pré-lesão. Se você for investigar, você vai ver que você tá ali realmente machucado. Então, tudo isso que a gente falou vai te ajudar na tua vida esportiva, né? Não é só ali para você completar aquela prova, é para realmente você prolongar a tua vida no esporte, né? Com certeza. Falar em suplementação, né? A gente tá vendo que tem muita marca lançando agora suplementos
vários tipos e várias posologias. E a gente se atentar a conhecer o laboratório, então a gente saber se aquele laboratório tem a qualidade, se ele vai entregar aquilo que você deseja, que você está ingerindo. Vai te mesmo, entender, né? Aham. E né, sempre acompanhar com um profissional para ver se... E daí a gente pensa, fulano tá tomando aquilo, então eu quero... se eu tomar, eu vou voar que nem ele, né? Então, procurar um atendimento personalizado. E hoje a gente sabe, a gente tem um monte de suplementos, mas também a gente tem como, se não tiver na posologia que foi prescrita, a gente tem como manipular, então tem como ser alguma coisa diferenciada para você. O que é o diferencial para mim e que eu acho para vocês que estão sempre nessa vida de fazer provas, tudo, e a gente não percebe, é fazer exame de sangue. Tá? Eu dou essa dica para vocês. Façam um exame de sangue, entreguem para a Nutri, entreguem para o médico também de vocês. Pode entregar para todos os médicos. Eu vou no ortopedista, entrega para ele. Fala, tem alguma coisa aí que você acha que está diferente? Né? É importante porque eles têm um olhar para o exame de sangue, né, que é diferenciado. Então eles vão entender ali, olha, isso aqui, cara, tá vendo aqui, ó, tua vitamina D tá no pé, entendeu? Você tem que repor isso daqui, porque isso daqui, se você não repor, você vai sofrer lá na frente. Então essa é a minha dica, façam um exame de sangue, se possível, a cada 3 meses, né, falar, que exagero. Não é exagero. Né? Os básicos, você corre a cada 3 meses, normalmente a gente faz uma corrida a cada 3 meses, não faz? Então tenta fazer a cada 3 meses. Se não ali a cada 6 meses, né? Mas pelo menos aí começa o ano, faça um check-up também. Eu acho que é super importante, né? Fazer esse check-up. O meu pai, vou dar o exemplo do meu pai, tá? Meu pai hoje tem 70 ele fez, né? 70 anos, mas ele tem cara de 60. E o meu pai começou a correr depois dos 40 anos, tá? Começou a correr depois dos 40 anos, meu pai tem uns 10 km para 36 minutos. Não é pouco, não é pouca merda, não, né? Eu falo, meu pai corre pra caramba, é um baixinho assim, voador. Mas o que aconteceu com ele? O pai tem que fazer exame de sangue. Pai, vamos suplementar tal. Sempre dando suplemento pra ele. Não, eu não preciso disso, sabe? Não preciso disso. Tem alguns aí que deve ser assim, né? Não preciso disso. Imagina, eu corro já, tô bem, olha aqui, meu corpo. Eu falo, pai, tá velho, pai, tá, né? A idade chega, na verdade, cara, 50 anos, 50 e poucos ele tinha. Não preciso disso, não preciso disso, não preciso disso. Pai, musculação, outra coisa, musculação. Não, que musculação, vou ficar lá puxando ferro, coisa mais ridícula. Eu falei, pai, precisa fazer musculação. O que aconteceu? Juntou que não fazia exame, juntou que não fazia suplementação direito, só o que eu empurrava pra ele, só tava na minha frente, sabe? E o que aconteceu, ele teve pubescite. Né? O pubis dele deu ruim ali, isso é uma lesão. Por quê? Porque ele, de tanto que ele não cuidou da musculatura e nem da suplementação, pro corpo. ele teve um estresse, né, muscular. E aí o médico falou assim, esquece corrida. Ele falou, não. Ele falou, esquece corrida, você não pode mais correr. Então chegou no terror extremo, de todos os corredores, né? Tem que falar isso. Ele não pôde mais correr. Daí ele foi pra bike, né? Daí ele começou a fazer bike igual um maluco também, se machucou. Sim. E daí agora ele tá fazendo musculação, tá suplementando, entendeu? Mas ele tem 70 anos. Então não precisa chegar nesse extremo, né? Igual ao meu pai, que tinha o meu exemplo ainda. Mas para vocês verem como é importante a gente... porque é aquilo que eu falo, a gente tá pensando a longo prazo. Né? Ninguém tá pensando na maratona só que você vai fazer agora, ou no Ironman que você quer fazer ali. Né? Você tá pensando realmente na tua vida esportiva, na tua saúde, né? Então, eu acho que é um exemplo aí que eu tenho na família que aconteceu para mostrar para vocês que a gente realmente tem que cuidar com essas coisinhas. E a hidratação é o dia a dia, né? É o principal, ainda mais nesse calor, né? Sim, com certeza. Agora a gente né? abre para perguntas aí, se vocês Comentar, quiserem né? saber. A sua alimentação 24 horas antes da sua prova, você faz o consumo de alimentação assim, calórica, de alto índice glicêmico, como é que funciona? Depende da prova, né? Então, que eu vou fazer uma maratona. Porque a corrida, você tem que cuidar também, né? A corrida, tudo que você come muito carbo, também você pode deixar o seu estômago...
Mas aí, assim, uma maratona, um Ironman, que prova? Não é ruim. Ah, do Ironman, eu dobro o consumo do que eu já faço. Eu não como nada diferente do que eu como, né? Então, assim, vamos provar essa comida. Não, eu não vou, não me chama que eu não vou, sabe? Mesmos alimentos, só... Os mesmos alimentos eu acabo dobrando a quantidade. Um macarrão, um frango. Um macarrão, uma proteína, né? O arroz, eu como bastante arroz, como bastante banana. Então, assim, se eu como 2 no café da manhã na semana, aí eu vou para 4 bananas. Né? Isso que eu queria saber. Você Eu dobro praticamente tudo, né? Claro que tem um limite também, né? A gente também tem que ver o desconforto, o gasto, se a gente vai sentindo, mas eu costumo dobrar. uma noite antes você não consome nada, assim, nada tipo assim, de massa, alguma coisinha à noite. Não, consumo tudo. Eu consumo normal. Eu como o dobro do que eu comeria, entendeu? Então, se eu vou comeria um... Dorme bem, Sim. uma noite antes. Não, Janta cedo também? o bem é assim... eu dormir bem não é por conta da comida. É por conta da ansiosidade. Sim. Né? A gente fica ansioso quando a gente vai fazer uma prova importante ou que a gente nunca fez. Imagina, eu treinei 6 meses para fazer um Ironman e como é que eu vou dormir? Nossa, que amanhã vai ser leve o dia. Eu tô nervosa, eu tô, né? Coitado do meu marido que tá ali, que aguentou e tem que descontar alguém, né, gente? Mas não é fácil à noite, mas não é por conta da alimentação. Né? É por conta da ansiedade, daí é muito pessoal. Já sei lidar melhor com isso, mas pro Ironman foi difícil, porque por ser uma prova nova. Mais cedo, né? Não, isso também não. Isso, acordar, quando você tem alguma coisa que você tem que fazer, não importa a hora, né? Você vai e faz. Se for de madrugada, de noite, você tem que fazer, você vai fazer. O corpo está treinado para isso. O problema é o treino. Você treinou o suficiente para fazer aquela quantidade de horas? Né? Não é o horário que você tem que acordar. Isso daí não vai, na hora da adrenalina da prova, não é isso que vai influenciar, sabe? E dormir bem, eu acho que ninguém dorme. Ninguém, nem profissional, nem, né? Não sei se tomar um remédio ali para dormir, capotar, mas mesmo assim teu sono não vai ser um sono natural, né? Sim. Ô Dani, vem aqui. Vem aqui. Ó, esse aqui é meu marido, Daniel Orzechovski, ele é joinvilense, foi para as Olimpíadas de Londres pela natação e ele, antes de nadar, a prova olímpica dele em Londres, o que tu tomou para dormir? Fala pra galera. Pode falar. Não, eu tomava remédio pra dormir, né? Melatonina? Melatonina não. Stilnox e Miozan ele tomou. Ele tomou Stilnox e Miozan um dia antes dele fazer a prova dele. Patrocínio da drogaria catarinense, mais ou menos. Então, assim, tem gente que toma remédio para dormir. Eu não tomo, eu tomo só melatonina, que é remédio, Mas tem gente que precisa de remédio, né? Mas não é por conta da alimentação. Alimentação, tranquila. A gente sabe que antes da prova tem um volume grande de energia, né? Que eu falo do sono, ele repositou, né? Repõe ele. Então, o início da prova é um momento que tem uma explosão maior do atleta, mas eu acho que a adrenalina ali... Mas aí você toma cafeína também. O ideal eu acho que é quem consegue dormir bem uma noite antes tem uma vantagem na hora da prova. A questão do horário ali, eu acho que quando vai se aproximando da prova, geralmente os atletas já vão começando a se adaptar ao horário da prova. Meio que uma aclimatação. A gente fazia isso na natação. Eu acho que teve uma questão de alguns Jogos Olímpicos, desses últimos que teve, eu acho que foi em Tóquio, que a diferença de horário era muito diferente, que ia ser televisionado e tal. Então os atletas já chegaram, antes de ir para Tóquio, eles já estavam fazendo treinos noturnos aqui no Brasil, para quando chegasse lá se adaptasse ao horário. Então, é uma questão de ambientação e mas aí são preparação, extremos, né? Daí aqui no Brasil não precisaria disso. Se tu tem uma corrida que começa muito cedo, tu já vai começar a treinar nos primeiros horários da manhã para se adaptar a estar acordado e pronto para competir naquele horário, né? Então isso não é um dia antes que tu vai pensar, tu já tem que pensar isso desde o começo da tua preparação. Né? Claro que se a competição for o foco da tua vida, né? Às vezes a gente compete e
faz o esporte pela vida, pela saúde, então tu acaba adaptando um pouco o esporte à tua rotina. Sim. O que a gente fazia, o que eu fazia, o que a Bia faz, assim, a gente adapta a nossa vida ao esporte, né? Profissionalmente, Por né? isso que é a rotina perfeita para desempenhar o melhor possível no esporte. É. Isso não é muito legal. Então, para quem quer se divertir, quer saúde, não é esse o caminho, sabe? Então, O esporte, quando ele vai para alta performance, ele deixa marcas, né? Você tem marcas. Você tem marcas, assim, que você olha assim, fala assim, você quer a marca do triatlo, do Iron, que Ah, deixou. eu tenho títulos, eu penso, eu prefiro pensar assim. Desde Eu acho que as marcas são consequências, a né? artrose e a clínica Ah, tem. 27 anos. O ombro é de um cara de 70, tanto que eu virei o braço, então são consequências, né? Não é apesar de parecer muito saudável, o esporte O alto rendimento, ele... O alto rendimento, ele deixa de ser um pouco saudável. é dolorido. Alguém mais tem alguma pergunta para nós? Alguma coisa? Curiosidade? Meias aqui, é todo mundo corredor? Tem algum triatleta aqui? Tem a Lê, tem triatletas aqui, temos, né? Elis, cadê eles? Cadê? A Isa é Começar. futura. Né? Tá começando Aí, Vou estrear em fevereiro. no GP? GB. Ah, que legal. eu tô começando a correr agora, né? E, assim, ridiculamente devagarinho, né? Não vim hoje correr com o pessoal de vergonha. Mas eu noto que durante o meu exercício na natação era uma coisa muito mais rápida. Eu tinha muito tempo de parar na borda e me hidratar, então eu não sentia essa falta de hidratação. Agora, como geralmente eu corro na esteira, até a Bia comentou do efervescente de sódio, Sim. né? Que eu estou experimentando essa semana aí. Eu notei que às vezes eu estava tomando água, me sentindo hidratado, mas eu estava sentindo algumas coisas que pareciam com falta de energia. Eu achava que eu tinha que colocar mais carboidrato e essa semana talvez eu tenha notado que o que eu estava sentindo mais era essa, talvez a desidratação. olha aí, é comum. Ele sua muito, entendeu? Então ele viu, era o sódio, na verdade, que estava faltando para E ele. é comum essa confusão de achar que tá faltando carboidrato, a pessoa fica lá, vou comer mais gel, vou tomar mais Toma gel, um vou monte comer de mais gel e e- tal, é. e tá faltando a hidratação. Então, Tu vê tua frequência cardíaca lá em cima. começa a subir. Exatamente, né? ele estava sentindo exatamente isso, né? Frequência. Eu estava sono demais e queria Então, parar. Agora só continuo querendo parar. É para animar vocês, cara. Fica quieto. Quantos anos você ficou no Pinheiros? Qual era sua melhor estresse? Nadar, correr ou pedalar? Só uma... Tá. só fala a pergunta pra eles que... Ele perguntou quantos anos eu treinei no Pinheiros, né? Porque eu fui atleta do Esporte Clube Pinheiros. Eu fiquei no Pinheiros até 2021, né? Eu vim para cá, vim para Joinville em 2020 e 2021 saí do Pinheiros porque eles quiseram que a gente voltasse para São Paulo. Eu teria que voltar a morar lá, né? E aí eu não aceitei, né? Não quis morar lá de novo, muito melhor. Gostei bastante de Joinville, adoro morar em Joinville. E aí eu saí do clube por isso. E qual é a minha melhor modalidade? Ele perguntou, né? Eu acho que a modalidade que eu tenho mais facilidade é a corrida. Ela é mais natural, se eu treinar, ela volta mais rápido, ela é mais fácil de eu voltar às minhas marcas, né? Mas eu considero o meu pedal o meu mais forte. Eu acho que se eu treino bem, se eu me dedico muito ao pedal, eu realmente fico com um pedal muito forte. Mas é muito mais dedicação do que talento. O povo gosta disso, né? Eu falo que tempo é relativo, tá? Porque, só pra gente se inspirar. né? Vamos falar RP pra... Começa de Bom, 5. eu tenho 5 km, é o meu melhor, né? Eu tenho 16,12 no 5 km, que é muito forte. Eu fiz no Mundial no México,
Não, no Equador, na verdade, era uma Copa do Mundo, foi num triatlon que eu fiz esse tempo, 5 km, 16 minutos e 12 segundos. Daí eu tenho os 10K, eu nunca fui muito boa nos 10K, né? Eu tenho 35 alto, mas nunca foi o meu nunca consegui Imagina se fosse. bater. Mas eu treinava isso. Não, mas eu Não, mas é que pro alto rendimento. a corrida sempre foi. Se falar de natação aqui, eu vou. Mas se falar de natação, né, Dani? Eu passo vergonha aqui, né? Que natação eu sou. A meia. E a meia maratona eu tenho um 17, que é ok. Ok. 17, né? Um 16? Muito Um bom. 17. Um 16? É ou um 16 ou um 17. Foi a meia maratona internacional de São Paulo que eu ganhei. Nossa. Fui lá em São Paulo. Quer ser? Foi. É. Foi bem legal essa prova, mas e a maratona, né? Maratona eu tenho 2 horas e 56. Ó, que eu soube 3. E maratona foi o que tu menos fez, né? A maratona eu fiz uma só. Só a maratona, uma Só uma só. Eu quero baixar, eu quero fazer abaixo de 2 horas e 50. É a minha meta. Que Vamos ano? ver. Depois a hora que eu da me sinto Flora. preparada. eu falo que assim, a gente tem que entrar para ganhar, entendeu? Não Sim. fica prometendo, não. A hora que você for, você vai saber o que você vai fazer. Não precisa ficar falando para ninguém, sabe? Para não se frustrar e ter os seus, né? Então, eu não prometo nada, né? Eu falo que quando chegar a hora, eu vou lá e tento. A gente está falando das modalidades que são importantes, mas e a transição? Quanto que é importante numa prova de triatlo, Ironman? É legal eu fazer, Diego, depois com eles uma palestra disso, né? Também de triatlo. Já deixa marcado. Legal, né? De falar. Eu vou marcar um outro para fevereiro já, pessoal. Falar só do Iron, que é bastante detalhe. Só o Iron, meu Deus, né? Mas a transição, eu falo que é o quarto esporte do triatlo, né? Então você nada, você pedala, você corre e você faz a transição. Se você não souber fazer um deles, daí vai dar ruim ali. Tem muita coisa na transição que é importante. No Ironman, não é só o tempo, porque não é velocidade. O que você vai fazer na transição? Você vai colocar uma meia, você vai trocar uma meia? Eu trocaria, entendeu? Porque você está suado, suou, você vai correr uma maratona. Então, talvez, suplementar? Eu suplemento. Eu tomo meu pós-treino depois da bike. Então, eu termino meu 180, eu tomo meu pós-treino. Eu sentei, fiz xixi e tomei meu pós-treino. Foi essa a minha transição no Ironman Brasil. O que você vai fazer é importante. E treinar isso que você vai fazer, né? Eu não fiz isso porque me deu vontade de sentar e fazer xixi. Eu já estava programada para, se em algum momento da prova eu fosse fazer xixi, seria ali. Entendeu? Então isso é treinável. E por isso que eu falo que a transição é a quarta modalidade. O que você faz na transição, ela pode comprometer o resto da sua prova. Então tem que treinar e tem que fazer muito bem feito também. Tem gente que faz a transição tomando um cafezinho no posto, comendo uma coxinha. Cada um, mas... Só que depois não vai reclamar e botar empecilho lá na frente no seu resultado. Aí depois vem o... Como é que a gente fala? Depois que todo mundo fala as consequências? Não, que a galera fala, vamos conversar agora sobre o que aconteceu na prova, que a gente fala lá, galera, como é que é o nome disso? A resenha. Tá. Aí isso entra na resenha, entendeu? Porque daí eu tive cãibra, não sei aonde, eu adoro as resenhas. Eu bato o olho na resenha e já sei onde o cara errou, entendeu? Era o cara da coxinha. É legal como eu estava falando, né, sobre natação, é tudo muito relativo a cada atleta. No meu caso, eu desde maratona. Eu digo assim, a primeira eu fui para o céu, foi a fantástica. A segunda eu fui para o inferno. E a terceira eu voltei para o céu. Tá bom. Então eu digo assim, na primeira eu treinei muito para fazer o meu objetivo e saiu muito além do que eu queria. Fui muito bem. Na segunda eu treinei o dobro do que eu treinei para comer.
Só que daí, eu sempre digo, a maratona é um conjunto. Treino, tem que estar muito bem afiado com o seu propósito. Muito bem hidratado, não errar em nada, porque você paga, isso no treino e no dia da prova, e mentalmente. É verdade. O meu, eu estava bem treinado, Meu tudo lá mentalmente dentro, né? péssimo, hidratação péssimo. Isso você falou é super importante. Daí a gente entra em provas longas, que eu falei ontem, ou eu falei em alguma palestra também, eu falei que o Ironman para mim é quase 70% 30%. 70% o quê e 30% o quê? 70% mental e 30% é o treino. Porque se treinou, você está treinado, você está ali, não tem o que fazer. Não é a hora da prova que vai fazer a diferença. Ai, meu Deus, agora eu vou dar um sprint aqui no meio. Não tem mágica, é o que você treinou. Mas o 70%, o mental, esse faz você parar a prova. Então, a prova longa realmente, ela já entra outro fator, que é o mental. Que quando você tem isso daqui, você consegue mudar. Eu digo assim, as minhas duas maratonas, eu digo assim, eu entrei no meu mundo. Eu fechei, podia acontecer várias situações, só que eu entrei dentro do meu mundo, fechei e eu fui. Na segunda, essa não. É a minha do meio, cara, é tudo errado. Eu levei uma queda no quilômetro 17. Nós estávamos passando era um elevado, um espaço muito curto, e um terceiro atleta não tinha espaço para ele passar entre nós. Ele quis passar, ele deu um empurrão nos dois. Ai, que horror, né? Daí você já não tem espírito da corrida. Só que assim, o mental. Aí a minha cabeça começou a me mostrar que eu estava pior do que a dor. Mas isso é treinável também. Isso é treinável também. Isso a gente treina. Então acho que vamos encerrar, né? Porque vamos. Tem muito sorteio, gente. Vamos fazer sorteio agora. Obrigada, galera, pela presença. Obrigada a todo mundo. Aninha. Agora eu tô passando com, olha aqui, ó, minha Nutri. Pensa o prazer em estar atendendo essa atleta, ainda mais nessa fase tão linda. Eu tô meio relapso ainda, porque pô, não dá, né? Grávida. Mas ela relata. É que não é minha fome mais, né? Só. Sim. Mas tá super bem, nossa. Mas voltaremos. A recuperação. Tem também a meta de um Ironman, né? Não ia. Ela quer fazer mais um, não é? Tem. Eu falo que vou deixar rolar. Vamos ver como é que vai ser a recuperação. Eu tô mais velha, né? Então, tudo isso conta, né? E cenas para os próximos capítulos. Né? Veremos. Eu também, só que assim, eu penso assim, conta, né? Que a pessoa ganha um pouco mais de idade, só que ela também tem um ponto positivo, que ela tá mais experiente. Ela não vai, normalmente, cometer muitos erros do que os novos atletas. Sim. A experiência. Isso é verdade. Com certeza. Eu vejo isso na maratona, para quem sabe, o Joel. A gente vê os caras passam pela gente lá no quilômetro 28, como eles estivessem largando. Beleza. Chega lá no 37 e o cara tá sentado. Eu falo que queimou na largada. Queimou na largada. Mas é isso. Então tá, galera. Bora. Obrigada, Cadê o Diego agora? Vai lá, sorteio. Contigo. Pessoal, obrigado. Vamos Obrigada a tu.